Aliás, Clarissa, toda essa situação de Bolsonaro virou questão política. Porque você está falando, de um movimento político que culminou num assunto na justiça, condenação, ação penal e tudo mais, mas que agora o foco da nossa conversa é inteiramente a questão de saúde, mas que também a questão de saúde há quem analise ali com alguns olhares adversos em cima da defesa, o quanto trabalha exclusivamente em cima da saúde, que é legítima a situação e preocupação, ou exclusivamente pensando ali na condenação. Como é que isso aqui avança na política? Elisa, a gente passou os últimos anos todos assistindo a essa dinâmica de arqui-inimigos entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E, na prática, o que a gente está vendo acontecer agora em relação à saúde do ex-presidente é a transformação dessa questão em algo político, em até mesmo munição para o bolsonarismo de manter vivo esse embate constante com o ministro Alexandre de Moraes. A gente tem assistido aí a uma queda de braço que extrapola de longe a questão técnica. A gente sabe que sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem questões de saúde importantes, tem limitações, ele precisa de um monitoramento rigoroso por parte das equipes médicas, ele tem fundamento para sim tentar pedir uma prisão domiciliar. Não quer dizer que a justiça vá acatar qualquer pedido, assim como não acata de tantos outros presos, sejam eles ilustres ou não. Muitas pessoas já pediram para ter direito à prisão domiciliar por questões de saúde e tiveram esse pedido negado. Isso não é uma novidade e cabe à nossa justiça, à estrutura médica ligada ao nosso sistema judiciário e penal, fazer a análise, a apreciação, a averiguação necessária para compreender se o estado de saúde de Jair Bolsonaro demanda de fato que ele não permaneça na prisão. Caso ele tenha condições de seguir preso sem sofrer nenhum risco adicional, um risco de piora do seu quadro clínico, ele deve permanecer na prisão, assim como todos os presos. O que a gente está vendo é essa questão política e esse embate entre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes extrapolar completamente a questão técnica, a questão médica. Então, a gente entra aqui num ponto em que a gente tem o presidente do Conselho Federal de Medicina sendo chamado para ser ouvido, sob ali aquela aura de que há um movimento político, acusando, por exemplo, o judiciário de não prestar o devido atendimento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas aí o próprio médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, na entrevista coletiva que ele deu após a realização de exames, diz que a lesão que ele sofreu foi leve. O médico está preocupado porque ele está tendo alguns quadros de tontura, algum impacto de memória que pode ter a ver com combinação de medicamentos, um ajuste clínico que talvez possa ser feito pelos seus próprios médicos com o suporte dos médicos que atendem Jair Bolsonaro dentro do sistema prisional. Então, o que se faz é pegar esse debate que deveria ser clínico, técnico e transformar numa arma política do bolsonarismo, numa queda de braço entre Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes.